Boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre privatização do SUS. Entenda a proposta do presidente Jair Bolsonaro e por que o decreto não foi para frente. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com dois médicos, Dr. Ricardo Aiden, médico infectologista e professor da Unimes. Tudo bem, Dr. Ricardo? Seja muito bem-vindo ao ND. Obrigado, Roberto, pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. E ao meu amigo Arnaldo Haddad. A gente conversa também com o Dr. Arnaldo Haddad, médico e advogado. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, meu amigo de infância, Ricardo Aiden, e todos os telespectadores e a técnica da TV Band. Aí. Nessa semana, a gente teve uma notícia que mexeu com a imprensa, com a população de uma forma geral, onde o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, anunciou um decreto que previa, entre aspas, a privatização do SUS. Em seguida, esse decreto foi revogado. Para a gente entender um pouquinho a problemática de toda essa discussão que aconteceu durante a semana, doutor Ricardo, qual era, então, inicialmente, o foco do decreto do presidente? Na verdade, assim, eu acho que houve até uma certa comunicose, uma vez que o SUS é um patrimônio do Brasil e que destaca o país em todo o mundo, que é um país enorme, com uma população tão diversa, com complexidades mil, etc. É um sistema fantástico. E ele, até onde eu sei, ele não pode ser privatizado na sua totalidade, né? Eu acredito que a ideia seja de facilitar terceirizações pontuais que já existem e, obviamente, que complementam certos serviços. E isso acontece de forma geral, direta e inequívoca no país inteiro, inclusive alguns equipamentos ligados ao SUS aqui da Baixada Santista. Isso já é uma prática, inclusive hospitais. O grande problema é a condição que o governo teria que ter, e isso seria extremamente necessário, um controle efetivo da alocação dos recursos. A gente acompanha o SUS desde o primeiro instante, fiz parte do primeiro Conselho Municipal de Saúde, que é a instância mais municipal, digamos assim, do SUS, né, que está mais embaixo na pirâmide invertida, digamos assim, considerando o federal e o estadual no meio e o municipal mais para baixo. E até onde eu sei, é perfeitamente possível essa coexistência de equipamentos terceirizados, mas não a terceirização do sistema SUS como um todo. Para a gente entender um pouco melhor de toda a discussão que aconteceu durante essa semana, doutor Arnaldo, a gente sabe que inicialmente esse decreto foi feito pelo presidente, né, com o auxílio do ministro da Economia. E em nenhum momento se falou, então, do ministro da Saúde. Se deixar de fora o ministro da Saúde nessa discussão é algo emblemático? Olha, Roberta, o Ricardo falou aí do SUS, do nascimento do SUS, e que a saúde não sabe se poderia ser privatizada. Aliás, ele entende que não podia ser privatizada na totalidade. O SUS nasceu antes da Constituição de 88. Antigamente chamava SUDES, né? Era universalizado, descentralizado de saúde, né? Sistema universalizado. Depois passou a SUS. E a Constituição de 88, ela já dizia que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. A saúde, ela é estatal, como a educação, ela é estatal. Isso é constitucional. Mas como o Estado não tem condições de dar saúde total, nem educação total, ela já terceiriza. O fato de existirem planos de saúde é uma terceirização, é uma concessão. Tanto é uma concessão que cabe, por exemplo, no juridiquês, falando no juridiquês, mandado de segurança contra a diretora de escola. Por quê? Só cabe contra a autoridade pública, mas a diretora de escola, o diretor de hospital, eles estão no comando de uma concessão. Então, estão fazendo, às vezes, do serviço público. Então, existe uma concessão de saúde. Você pode ver que os planos de saúde também são concessões. Os planos de saúde, tanto são concessões, que eles não entram em falência, eles entram em liquidação extrajudicial, tem um tratamento todo diferente. Quando entra em liquidação extrajudicial, o plano de saúde, os diretores ficam com os bens indisponíveis. Então, é uma coisa bastante rigorosa. Então, é uma suplementação de saúde. Então, o SUS, a saúde pública, continua na mão do Estado. Existe somente
essa terceirização, onde os tentáculos, o braço do governo não consegue chegar. Com relação ao ministro da Saúde, é claro que ele devia participar disso. Eu não entendi, inclusive, quando o ministro teve disseram que ele estava com Covid, disse que agora está internado, eu não sei, mas ele não compareceu a uma solenidade, viu, Ricardo, que fizeram a apresentação do trabalho que foi feito com aquele, não era a ivermectina, é aquele outro, que tem um nome comercial, não gosto de falar nome comercial, mas a Anitta, tem o nome científico dele, do sal. Eles não... Estavam todos lá, inclusive foi da faculdade, na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas o Pazuello não estava. Estava o ministro da Tecnologia, o Pazuello não estava. Ah, mas ele estava doente. Pode até ser, estava doente do Buiatá mesmo. Mas eu estou sentindo que o Pazuello está sendo escanteado a partir daquele episódio da vacina, que ele assinou um termo de compromisso, uma carta de compromisso, e o presidente desautorizou. Então, a gente não sabe bem o que está acontecendo, mas não me parece coisa boa, não. É bastante sintomática essa ausência dele. Política, economia e saúde acabam se misturando e causando, às vezes, uma mistura estranha, né? Um caldeirão estranho. Doutor Ricardo Aydin, será que a proposta do presidente não foi bem interpretada? O que se falava seria de privatizar as UBSs, é isso? Eu acho que não foi bem interpretada, mas também não foi bem bolado a coisa. Hoje o país fica, e graças a Deus, né, a sociedade tem conseguido, por conta dos meios de comunicação modernos, cada vez mais amplos, um controle muito maior sobre tudo que passa a acontecer. A gente vê fatos, às vezes, aqui locais que ganham dimensão em todo o país e assim por diante, né? E então pode realmente ter acontecido isso. Eu tenho escutado várias mídias, estava escutando hoje mesmo de manhã um articulista político na CNN falando exatamente isso, né? Primeiro porque o Arnaldo já salientou, é direito de todos e está na Constituição Cidadã de 88. Não tem como apagar isso. Isso é uma cláusula pétrea, se eu não estiver errado, depois o Arnaldo pode explicar melhor. Mas, assim, ele falou com muita propriedade, eles criam as concessões. A gente tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que autoriza o funcionamento dos planos de saúde de acordo com certas normas. É bem verdade que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente pode até tecer críticas e observações, na medida que, às vezes, são colocadas pessoas lá que pertencem a um determinado lado que não é exatamente o lado do governo. E as instâncias fiscalizadoras locais, como o Conselho Municipal de Saúde, aqui em Santos, por exemplo, eles estão, assim, não desativados, mas perderam a vivacidade, o brilho do início disso tudo. E são instâncias reguladoras fundamentais. O que a gente quer dizer, e o Arnaldo já salientou isso, é que existem precedentes. Tem hospitais em São Paulo, que são hospitais públicos, geridos por organizações sociais. Se houver um controle eficaz, né, a gente consegue tocar essas coisas que são a da complementaridade local. Tem lugares que têm boas unidades básicas de saúde, mas lhe faltam bons hospitais na região. Então, você pode até ter um consórcio que cria esse hospital e é administrado por uma organização social. Eu tenho exemplos disso aqui na Baixada e que funcionam absurdamente bem, mas que precisam ter esse controle. Por exemplo, a unidade de psiquiatria, que fica locada dentro do Guilherme Álvaro, mas não pertence administrativamente ao Hospital Guilherme Álvaro. Eles fazem um serviço lá de primeira grandeza, o nosso amigo Sidney Gaspar no comando, mas tem uma OS por trás, que é essa questão administrativa. Então, assim, o serviço faz essa complementaridade que a gente não tem desde a época que se fechou o Hospital Anchieta. A gente não tem um hospital público para atender esse segmento da população. E existe, então, essa unidade, sim, lá, que é o PAI, que é a psiquiatria do Hospital Guilherme Álvaro, no Guilherme Álvaro, na verdade, não do Guilherme Álvaro,
e que prestam serviços, como o Arnaldo já colocou, com característica de complementaridade, regulada por lei, fiscalizado por todas as instâncias, tribunais de contas, Tribunal de Contas da União, que é uma coisa muito séria. Então, se a gente acreditar na seriedade das pessoas e dos mecanismos regulatórios, há essa coexistência, é possível e é desejável essa coexistência, ressalvado que a base vai continuar a mesma, porque é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a discutir o que seria essa proposta da privatização do SUS e o que pode acontecer a partir de agora. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é a possível privatização do SUS. O que isso quer dizer? O que isso pode afetar as pessoas? E sobre esse assunto a gente conversa com o Dr. Ricardo Aiden, médico infectologista e que já foi diretor do Hospital Guilherme Álvaro, e o Dr. Arnaldo Haddad, médico e advogado. Gostaria de começar agora falando com o Dr. Arnaldo. O que significa, doutor, o que pode significar para a população essa possível privatização do SUS? A gente sabe que o decreto já foi revogado, né? O presidente já voltou atrás, mas pode ser que a gente ainda tenha uma movimentação em torno desse assunto nos próximos dias. Para a gente entender um pouquinho melhor, quais seriam as consequências para a população, uma população mais carente que não tenha condições de pagar um plano de saúde, por exemplo? Olha, o Ricardo falou uma coisa que é verdade, aliás, várias que são verdades, mas uma coisa importantíssima, que com privatização ou não privatização, o SUS vai continuar existindo e comandando tudo isso, e sob fiscalização. É que eu estou muito longe, mas muito longe de ser alguém de esquerda, muito longe mesmo. Mas eu sou francamente contra esse tipo de privatização, porque os exemplos que nós tivemos nessas UPAs, pelo menos aqui em Santos, as UPAs da Prefeitura de São Paulo, os hospitais do Estado, que foram privatizados, que chama-se de publicizados, para organizações sociais, a gente viu que não foi bem conduzido. Por que não foi bem conduzido? Porque essa história de dizer que organização social não visa o lucro, vai até a página 3. Que se eles forem trabalhar sem ter alguma sobra, eles vão fechar. Então, como é que funciona isso? A prefeitura fala, eu te pago, por exemplo, 5 milhões por mês, você tem que cumprir essa meta. Tantas cirurgias, tanto atendimento, blá, blá, blá. Eles têm que cumprir. Se não cumprir, eles fazem sempre uma reunião de ajuste. Eles perdem uma parte, então não vou te pagar 5 milhões esse mês, eu vou te pagar 4,500, porque eles não cumpriram as metas pré-estabelecidas. Então, aquilo vira, na verdade, um atendimento particular. Para a pessoa ter lucro com a saúde, seja plano de saúde, seja organização social, qualquer coisa, para sobrar alguma coisa, ele tem que receber bastante e pagar pouco. Então, ele vai querer receber bastante, tudo bem, mas ele vai pagar muito pouco para quem? Ele vai contratar médico e enfermagem por pessoas jurídicas. Está errado? Não, eu acho que não esteja, não. Tudo bem, vai contratar por pessoa jurídica. Só que essas pessoas jurídicas, elas vão receber também um X. Por exemplo, eles ganham 5 milhões, eles vão contratar uma equipe de infectologia, por exemplo, por 100 mil. E nem todos os colegas, a gente sabe, aliás, eles têm sempre um que comanda aqui, mas eles estão, o chefe dessa infectologia, só para citar um exemplo, ele não está aqui. E não acredito que sejam todos iguais ao Ricardo Aiden, não, nem os chefes, não. Eles vão contratar gente, ou médicos, que vão poder pagar pouco. Então, eles não vão ter aquela seleção necessária para atender a população. Então, onde você vê lucro, onde você vê a necessidade do lucro, você não pode colocar o cidadão, que é a pessoa humana. Eles vão ter atendimento? Vão. Eles vão ter que pagar? Claro que não. Porque a saúde do SUS, ela não pode ser paga, ela é universal e todo mundo pode, até quem tem plano de saúde, pode usar o SUS. Mas eu não acredito que vai ser um bom atendimento. Aliás, só para uma coisa que algumas pessoas não sabem, quando você, por exemplo, você tem usuário da Unimed, você usa o SUS, interna pelo SUS, quando a conta sobe para Brasília, lá para o DataSUS, quando sobe
sobe o nome, vamos supor, Roberta, e sobe que foi internado pelo SUS. O computador cruza com a lista da ANS, que sabe que a Roberta, por exemplo, tem Unimed. Então, o que o SUS faz? Ele vai cobrar da Unimed o que ela gastou no hospital. Então, se a Roberta internou pelo SUS e tem plano de saúde, fica tranquilo, é um direito seu, você pode querer ficar pelo SUS. Então, a hora que chegar lá, o SUS se encarrega de cobrar da Unimed o que ela gastou. Então, isso tudo está muito bem regulado, os computadores estão bem afiados e eles estão muito bem preparados. O que eu não acredito é que o atendimento vai ser de qualidade. Aliás, uma coisa que eu tenho estranhado, não posso acusar ninguém, não posso falar que é assim, mas eu estranho muito que, por exemplo, lá em Sorocaba, no Conjunto Universitário de Sorocaba, no HU, que é estadual, foram demitidos 40 médicos. Inclusive, um que eu sei que eu estou atuando, ele sofreu um inquérito, porque disse que ele não tinha trabalhado no plantão, tinha recebido. A procuradora que fez a instrução, ela absolveu, mandou arquivar, mas o chefe mandou demitir. Como ele, teve outros, ocorreram com outros. Isso ocorreu com vários. E por uma coincidência mesmo, estranha, logo em seguida eles contrataram uma organização social, que é a segunda maior, que é a detentora do segundo maior número de hospitais e de serviços de saúde do Estado. Essa organização está sendo investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, por desvio de verba, 3,5 bilhões, etc. Tem uma outra que trabalha muito, tem alguns contratos com a Prefeitura de São Paulo, que ela está envolvida com investigação no Rio de Janeiro do escândalo se não estou enganado, dos testes rápidos. Covid. Nós temos uma outra que opera aqui em Santos, inclusive, num hospital particular. Ela assumiu o laboratório. Ela está respondendo também por escândalos em Goiás e no Rio de Janeiro com os testes rápidos. Eu acho que eles pagavam 14, se eu não estou enganado, e vendiam por 125, sei lá por quanto. Então, eu não acredito que essa privatização vai ser um bom atendimento para o cidadão. Ele vai ter atendimento grátis, como é? Vai. Mas ele não vai ter, na minha opinião, uma boa qualidade de atendimento, porque eles vão querer visar o lucro. Visando o lucro, só recebendo muito e pagando pouco. Então, eu sou absolutamente contra as organizações sociais assumindo parte da saúde. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, doutor Arnaldo, só vou pagar o intervalo e na sequência a gente continua a falar então sobre a privatização do SUS. Não sai daí, um minutinho, eu volto já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, a possível privatização do SUS. Por que não foi para frente? Sobre esse assunto a gente está conversando com o Dr. Ricardo Aiden, médico infectologista, e com o Dr. Arnaldo Haddad. No bloco anterior, o Dr. Arnaldo Haddad disse que é contra a privatização do SUS e acredita que isso não vai auxiliar na saúde das pessoas. Doutor, o Dr. Aiden, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Será que o SUS, o senhor que trabalhou tantos anos no SUS, o SUS realmente precisa de mudanças? O senhor é a favor ou contra? É um mecanismo a ser aperfeiçoado há muito tempo. Se você falar genericamente privatizar o SUS como um todo, eu também sou absolutamente contra. Isso é um patrimônio nacional. É um plano de saúde que, se não tivesse existindo, muito mais gente teria morrido com Covid, com toda certeza. Tem um plano nacional de imunizações fantásticos, tem um programa nacional de DST, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, tem uma série de coisas que funcionam muito bem, tá, em escala nacional. Então, genericamente, sou absolutamente contra. Agora, pontualmente, como eu expliquei esse caso aí da psiquiatria, que a gente não tem nenhuma unidade na região que seja específica para esse segmento, por exemplo, é indispensável que se tenha um serviço. Agora, o modelo, eu concordo com o Arnaldo, ele precisa ser muito bem discutido e revisado e, às vezes, enseja
escapes no controle, em especial o que a gente tem tido aí de notícias que colocam sob suspeita organizações sociais. Eu acho que o SUS ele pode ser capilarizado pontualmente para ampliar as suas necessidades não atendidas, porém, o controle é indispensável e isso começa no Conselho Municipal de Saúde e começa no município em questão, qualquer que seja o município. Não estou falando de Santos, não. É um assunto, então, que vai dar muito pano para manga ainda, né? Muito obrigada, doutor Arnaldo Haddad, doutor Ricardo Aiden, e a gente aguarda aí novas informações. Vamos ver o que vai acontecer em relação à possível privatização do SUS. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê.